muitos objetivos, muitas aspirações. Aos times que têm como principal meta a permanência na Série A, outros buscam vaga na Libertadores. E, em tese, um grupo mais restrito luta pelo título. Cada vez mais, um campeão fora do grupo de favoritos vai ser um fenômeno difícil de se repetir. Ano passado, todo mundo apontava, havia quase uma unanimidade, de que Flamengo, Palmeiras e Atlético eram as principais forças. E o campeonato absolutamente confirmou isso. Acabou! O Galo forte! O Galo vingador! O Galo é campeão! O investimento tem falado mais alto, a montagem de plantel, né? O fato do brasileiro ser um campeonato que dura 7, 8 meses, manter a regularidade todo esse tempo, você precisa financeiramente ter um plantel muito bom. É campeão brasileiro! Acabou de vez aquela história do Brasileirão como campeonato com o maior número de candidatos ao título? Você tem, sim, uma concentração de dinheiro maior e cada vez o número de clubes vai tender a ter menos campeões brasileiros. Ainda assim, nos 10 últimos campeonatos disputados, o Brasileirão teve mais campeões do que as 5 principais ligas europeias. Aqui, entre 2012 e o ano passado, 6 clubes levantaram a taça. No mesmo período, foram 5 na Inglaterra, 4 na França, apenas 3 na Espanha e só 2 na Alemanha e na Itália, sendo 9 títulos seguidos do Bayern de Munique e 9 da Juventus de Turim. Lá como cá está difícil surgir um intruso entre os mais poderosos, como foi o Leicester na Inglaterra ou o Wolfsburg na Alemanha, e ainda há mais tempo. O fato de nós termos sido campeões em 2009 na Alemanha e depois nunca mais ter conseguido, isso diz muito sobre isso. A hegemonia do Bayern na Alemanha, a hegemonia do Paris Saint-Germain hoje na França, como foi do Lyon, da Juventus, como foi na Itália. Apesar de ainda preservar uma diversidade maior de campeões, na era dos pontos corridos, o Brasileirão ficou concentrado na região sudeste, a mais rica do país. Apenas times paulistas, mineiros e cariocas conquistaram o título. O que a gente tem hoje no Brasil é uma primeira prateleira de clubes mais estabilizados em seus processos econômicos e, por consequência, esportivos. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, modelos distintos de financiamento entre esses clubes, é importante dizer, mas mais estáveis. A concentração de títulos em poucas mãos aumenta a pressão por resultados. E a conta, não é novidade no Brasil, costuma sobrar para os técnicos. Dos 20 clubes da Série A, só 7 vão começar o Brasileirão com o mesmo treinador que tinham no fim de 2021. O Goiás terminou a temporada passada sob o comando de Glauber Ramos, que reassumiu a equipe após a saída de Bruno Pivetti. Mas Glauber era auxiliar e Cuca optou por deixar o Galo após as conquistas do último ano. O sucesso arrebatador de Jorge Jesus do Flamengo de 2019 e as conquistas de Abel Ferreira no Palmeiras colocaram o passaporte, muitas vezes, como critério de escolha. Eu acho que não tem uma crise de técnicos brasileiros. Eu acho que tem uma crise de convicção brasileira. Está tendo a fase do treinador estrangeiro, teve do treinador os novatos que estavam subindo, teve a fase dos mais velhos que voltaram e fizeram um bom trabalho, e hoje é o estrangeiro. Quando você traz 9 técnicos estrangeiros, o que está se impondo aí, em primeiro momento, é uma característica do futebol brasileiro. Você vai ter escolhas, algumas com um pouco mais criteriosas, outras nada criteriosas, outras por passaporte, simplesmente. E você vai ter uma enorme possibilidade de que um deles seja bem sucedido, porque os maiores investimentos do futebol brasileiro estão entregues aos estrangeiros, a técnicos estrangeiros, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Para se ter uma ideia, os 5 primeiros colocados no Brasileirão do ano passado vão disputar o campeonato com estrangeiros no comando. Depois de perder Cuca, o Atlético foi buscar o turco Antônio Mohamed. Acho que está muito claro, e na cabeça do torcedor principalmente, que a Libertadores é o carro-chefe para a temporada. Mas o torcedor atleticano está mal acostumado, entre aspas, né? No ano passado conseguiu brigar por tudo. Vai exigir algo perto disso do time também nesse ano. O Flamengo tenta recuperar o título com Paulo Souza. O Palmeiras segue com Abel Ferreira e o Fortaleza com Juan Pablo Vojvoda.
Até um dia desse, era surreal imaginar time cearense 2 anos seguidos numa Sula, ou então chegando numa Libertadores logo numa fase de grupos. E esse é o bônus. Quinto colocado no último Brasileirão sob o comando de Silvinho, o Corinthians reforçado tem agora Vitor Pereira como técnico. No Corinthians, foram grandes contratações chegando no meio do ano passado, algumas ainda no início desse ano, então precisa de um encaixe e o Vitor Pereira está buscando esse encaixe ainda. Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasileirão bate recorde de técnicos estrangeiros. Nesta temporada, 9 das 20 equipes contam com treinadores de outros países. 4 são portugueses, 3 são argentinos, além do uruguaio Alexander Medina e do paraguaio Gustavo Morínigo. Não preciso olhar o passaporte dele. Agora, eu preciso contratar por convicção. Porque se for para demitir técnico depois de 10 jogos, ele pode ter nascido no Rio Grande do Sul, em Portugal, na Argentina ou em Marte, que vai dar no mesmo. Ou seja, mas os estrangeiros estão na moda, estão fazendo um bom trabalho também, mas treinador, independente de ser estrangeiro ou brasileiro, treinador tem que ser bom. Assim como os clubes têm de ser cada vez mais organizados. Se gigantes como Vasco e Cruzeiro vão disputar mais uma vez a Série B, outros times parecem dispostos a dar fim ao efeito ioiô. Subiram e ficaram. Casos de Juventude, do novato Cuiabá e do América Mineiro, que assim como Bragantino e Fortaleza, está na Libertadores. Mas eles se tornam forças estabelecidas numa espécie de nova classe média, baseada em projetos, em investimento em processos, em ideias, em análise de dados, em prospecção de jogadores feita com critério. É o projeto esportivo colocado como grande estrela de um elenco, de um clube, para que você consiga, com menos dinheiro, contrapor as principais forças econômicas. Se as surpresas estão aí e os favoritos parecem bem definidos, para muitos, tem time campeão do mundo com razões para se preocupar. O Inter mostrou tanto atraso na construção do seu time na primeira parte do ano, eliminado na Copa do Brasil e sem chegar à final do Campeonato Gaúcho, que o que dá para esperar do Internacional num primeiro momento é marcar logo o número mágico dos 45 pontos e escapar do risco do rebaixamento que o seu rival acabou de sofrer caindo. Pelo segundo ano consecutivo, o Santos brigou para não cair do Campeonato Paulista. E aí eu acredito que ainda é uma incógnita entender o que o Santos vai fazer no campeonato. A espera tá acabando! Vai começar o Brasileirão 2022! São 38 rodadas e nos pontos corridos, a história de cada time é contada em cada uma delas.